A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou em sessão extraordinária ontem o orçamento que estima em R$ 2.574.975 a receita da capital para 2020. De acordo com o relator da Lei Orçamentária Anual, o vereador Carlão, foram 267 emendas, sendo 204 de remanejamento, 51 aditivas, 12 modificativas. Aqui no estúdio a gente está recebendo o vereador Milanês Neto, que é o líder da bancada governista, e Tibério Limeira, que é da bancada de oposição. A gente vai começar essa conversa com os dois vereadores, os dois representantes das bancadas, justamente pelo orçamento que foi aprovado ontem. Boa tarde, vereador Milanês Neto, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Hermes, boa tarde, companheiro Tibério, todos os telespectadores da TV Correio. É com muito orgulho, muito prazer que estou aqui novamente para conversar sobre o tema. Tibério, boa tarde também para você. Eu começo logo com você. Qual é o balanço que você faz do ponto de vista da oposição dessa atuação deste ano de 2019? Foi um ano calmo, foi conturbado. Essas operações, por exemplo, que a gente viu aí, de certa forma, contaminaram o trabalho na Câmara. Como é que você viu com a visão da bancada de oposição? Boa tarde, Hermes. Boa tarde, Fernando Milanês, colega da Câmara, com quem a gente estabelece uma relação extremamente respeitosa, cordial e de muito respeito mesmo. Apesar de sermos de bancadas diferentes, a gente sempre dialoga e constrói o que é melhor para a cidade. Às vezes com pontos de vista convergentes, claro, e muitas vezes também com pontos de vista divergentes, porque faz parte do processo democrático. Quero também saudar os telespectadores. Hermes, esse ano foi um ano muito desafiador. Naturalmente, não há como negar que foram muitos os acontecimentos, foram muitos os debates travados na casa, mas em relação à sua pergunta específica, eu percebi que a casa não se deixou contaminar por esse ambiente externo que tomou conta, naturalmente, do cenário político e policial aqui do nosso estado. E falo como uma pessoa que é afiliada ao Partido Socialista Brasileiro. Tem alguns filiados que estão sendo alvos de investigação, ainda não são condenados. É importante que se diga, porque às vezes se condena por antecipação e ninguém vai conseguir mais recompor a reputação e a honra de quem teve aí sua honra manchada e destruída. Então é importante que se defenda o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e aí cada um naturalmente vai à justiça provar sua inocência ou, se não conseguir, naturalmente vai pagar pelo que fez. Então, lógico que é um cenário extremamente difícil, mas a Câmara conseguiu funcionar bem, aprovamos matérias que foram importantes, travamos debates importantes para a cidade, por exemplo, da questão lá do Parque Sanhauá e da retirada da comunidade do Porto do Capim, debate sobre acessibilidade, sobre mobilidade urbana, o próprio debate sobre a Lei Orçamentária Anual, que foi finalizado ontem. Eu fui, inclusive, um dos 4 vereadores que votou contra o projeto de lei, não para atrapalhar a gestão, ou para criar qualquer tipo de problema, mas para simbolicamente dizer que a gente precisa rever o ciclo orçamentário mesmo, o processo orçamentário. Acho que está carecendo de mais transparência e de mais participação. E acho que é esse o balanço que se faz desse ano em relação a esse tema que você puxou. Agora, Milanês Neto, com você em relação ao ano de 2019 da gestão municipal, já que você é líder da bancada do prefeito, da bancada de situação. Nós tivemos aí o último ano do mandato de Luciano Cartacho, praticamente o último, né? Porque vem agora o ano eleitoral, o penúltimo ano. Nós vamos entrar num ano eleitoral. Qual a avaliação do seu ponto de vista? Acho muito positivo, Hermes. Aí a gente conseguiu, em 2019, onde sempre se vê final de governo paralisado, cheio de problemas, o governo de Luciano conseguiu implementar uma forma diferente. Conseguiu grandes obras, manter um ritmo acelerado de projetos e execução de obras e inaugurações de nossa cidade. Conseguiu manter algo que eu acho fundamental, e o próprio vereador Tibério aqui reafirma, um diálogo aberto com a Câmara Municipal, aberto com a oposição participou de vários debates, parte da oposição, na construção coletiva de bem comum para a cidade de João Pessoa. Uma delas, vereador Tibério, que é importante que eu registre a solução definitiva das emendas impositivas. A gente conseguiu entregar à cidade sem olhar apenas a condição de estar vereador, mas a condição da importância das emendas impositivas para o Legislativo e para o Executivo. Através de um diálogo muito franco, muito aberto, a gente conseguiu progredir. A gente está vendo aí uma obra como o Largo de Tambaú. Estive lá durante esse final de semana como um cidadão comum e eu vi o que as pessoas estavam falando sobre a importância daquela obra. A Lagoa, que é uma realidade, a Bica, que a gente já entregou algumas etapas, ainda falta entregar outras etapas. O vereador Tibério mencionava a do Parque Sanhauá.
e eu tive a oportunidade de ontem à noite passar e já ver a praça 15 de novembro quase 100% concluída, mantendo o compromisso que a gestão tem com o nosso centro histórico. Na Câmara a gente conseguiu manter grandes debates, a Câmara passou totalmente à parte de todo o denuncismo político, de todas as acusações, de todos os processos que envolveram figuras importantes da política paraibana. A Câmara passou totalmente à parte de tudo isso. Continuou trabalhando, debatendo, fazendo o seu papel, respondendo à sociedade o que, na verdade, a Câmara tem a obrigação de fazer, legislando, cobrando e participando dos grandes debates da cidade de João Pessoa. A gente ainda tem um minuto aqui. Eu gosto de, já que o vereador Milanês Neto tocou na questão das emendas impositivas, essa questão causou até um certo racha dentro da oposição. Na sua avaliação, foi encontrada uma solução, como o vereador Milanês disse? Na minha avaliação, sim, Hermes. Inclusive, eu fui um dos vereadores que votei a favor da nova legislação que reorganiza as emendas impositivas a partir de 2021, com um percentual de 0,6%, depois de 2022 para frente, com um percentual de 0,8%. Eu acho que a gente chegou num patamar equilibrado para não prejudicar a saúde financeira e orçamentária da Prefeitura, mas, ao mesmo tempo, fazer valer o papel do legislador, do parlamentar, para chegar com a ação propriamente dita junto à sua base, junto à comunidade, junto à cidade de João Pessoa. Ok, então vamos ver aí novamente o valor do orçamento aprovado ontem pela Câmara Municipal de João Pessoa. Olha só, são R$2.574.975.079. Esse valor aí corresponde à estimativa de receita e despesa para o ano de 2020. E dentro deles aí também já estão estipuladas as prioridades da gestão municipal, mais de R$2 bilhões previstos nas estimativas de receita e despesa do município de João Pessoa. Agora a gente confere as prioridades que foram estabelecidas dentro desse orçamento e foram aprovadas pelos vereadores para o próximo ano. Saúde vai com R$783.400.000, educação mais de 508 milhões, quase 509, e administração R$343.836.000. Essas foram as prioridades. Acho que há divergência em relação a essas prioridades da bancada de oposição e de situação? Não, assim, como eu disse, eu fui um dos que votou contra o projeto da LOA, porque se você pegar os últimos 4, 5 projetos de lei orçamentária anual, eles são basicamente um copia e cola um do outro. Basicamente, a gente repete as mesmas ações, faz uma audiência pública muito rápida ali, com a participação dos membros do governo municipal e da bancada do colegiado de vereadores, e pouco abre esse debate para a sociedade, para que a sociedade possa, inclusive, opinar mais, conhecer pedagogicamente como funciona o orçamento, saber que, por exemplo, nesse orçamento de 2000 e para 2020, há uma queda de 17% nos recursos para a saúde, apesar desse montante que você falou aí, 17% em relação ao ano passado a menos para a saúde. E um aumento de 21% para a comunicação social, por exemplo. Então são essas coisas que, respeitando a discricionariedade, a legitimidade da gestão que foi eleita democraticamente pelas urnas, a população precisa ter acesso para que se discuta. Porque se fosse também para o prefeito executar um orçamento do jeito que ele queria, não precisava passar pelo legislativo. Se passa pelo legislativo, deveria ter um controle maior da população. Então, o que eu defendo é isso. Eu acho que respeita-se as prioridades da gestão, porque o prefeito, como eu disse, foi eleito democraticamente para isso, mas a gente precisa abrir mais esse debate, dar mais transparência a esse processo, para que as pessoas possam opinar e, quem sabe, até modificar alguns itens do que está lá posto no orçamento. Então, o senhor entende que se não houve avanço, também se não houve retrocesso, também não houve avanço? Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quem conhece a nossa atuação na casa sabe que a gente não faz um mandato que é uma metralhadora giratória, só apontando os erros da gestão. Muitas vezes nós apontamos os acertos também, fizemos a defesa de pautas que muitas vezes membros da bancada de situação não quiseram fazer, como, por exemplo, as faixas exclusivas para ônibus, entre outros debates que nós fizemos. Porém, os erros é importante que sejam dados visibilidade, não para prejudicar a gestão, mas para dizer que aquilo dali precisa ser consertado e a cidade pode andar melhor caso seja consertado, né? Vereador Milanês Neto, a gestão parou? Não avançou? Uma gestão que tem aí um epitácio pessoa a começar, Hermes, a sociedade sabe que ela não para. Uma gestão que tem um largo de Tambaú em plena execução, ela não para. Uma gestão que está preparando concursos públicos não apenas para fazer o concurso, mas para empossá-los ainda em 2020,
ela não pode falar em parar. O que, na verdade, a gente tem que analisar dentro do orçamento, e é importante que a gente analise, é o decréscimo de recurso federal para a cidade de João Pessoa. É uma crise nacional que, por mais que o prefeito Luciano lutou e luta para que a gente não sinta, ela chegou também na cidade de João Pessoa. Nós tivemos um decréscimo de receita do ano passado para este ano muito grande. Todos eles, sua grande maioria, exatamente de receitas oriundas de convênios federais, onde a Prefeitura Municipal tem que fazer o seu pagamento. Seja ele na habitação, que nós tivemos decréscimo, seja ela na própria saúde, que nós tivemos decréscimo também. O que é importante deixar claro para a cidade, mesmo com o decréscimo da receita, nós não perdemos o serviço. O serviço mantém a qualidade, nós temos as 4 UPAs funcionando plenamente, nós temos aí hospitais como a Cândida Vargas e o Santa Isabel prestando o serviço para a cidade de João Pessoa, as suas UPAs, os seus PSFs, nós temos as escolas aí, ainda escolas a serem inauguradas em 2020. O sentimento que a cidade de João Pessoa tem da atual gestão, e aí eu falo de forma muito tranquila de quem está andando a cidade, é que ela parece que ela está começando a gestão e não terminando. Luciano continua com um ritmo avançado, até pelo amadurecimento do 8º ano de gestão que ele chega. É diferente do primeiro ano, a pessoa pensa que no primeiro ano consegue fazer mais. Luciano está conseguindo fazer muito mais nos últimos anos de gestão, porque ele aprendeu, amadureceu e hoje está mais preparado para executar obras importantes. Entre elas, registra-se aqui a nova Epitácio Pessoa, como foi a nova Beira Rio, como foi a nova Lagoa. Luciano conseguiu, Hermes, fazer obra as que as pessoas todas tinham medo de mexer. Não vamos mexer porque é problema. Luciano foi lá, conseguiu mexer, conseguiu entregar e vai ainda entregar obras importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos ver os investimentos, a gente viu as prioridades, mas vamos ver outros investimentos previstos para as outras áreas. O urbanismo, por exemplo, está previsto aí mais de 174 milhões e meio, ciência e tecnologia 3 milhões, pouco mais de 3 milhões, desporto e lazer 6 milhões 727 mil, pouquinho mais do que isso. Agora, são esses investimentos aí, tem outros ainda que destacamos dentro do orçamento do próximo ano, que começa amanhã. Trabalho, 8 milhões e 52 mil, cultura, 11 milhões 212 mil, transporte, 31 milhões 822 mil reais. São esses destaques que nós trouxemos aí dentro do orçamento que foi discutido e aprovado ontem pela Câmara Municipal de João Pessoa. Agora, tem um ponto de destaque no orçamento do próximo ano, até porque as gestões municipais vão ter que se adequar, que é a Previdência Social. Vamos ver o valor reservado para a Previdência dentro desse orçamento, que é de mais de 2 milhões 574 mil. A Previdência Social está aí com 314 milhões 865 mil 534 reais. A gente está conversando com os vereadores. Previdência Social é uma coisa que o município, o estado, todos eles vão ter que se adequar. A reforma da Previdência já foi aprovada lá em cima, então vem aqui para baixo também, para a base. Previdência Social, é tranquila essa votação na Câmara, vereador Milanês Neto? A gente vai tentar fazer da melhor forma possível, Hermes. O governo vai dialogar com todas as entidades de classe. Agora mesmo nós colocamos no orçamento mais 21 milhões e meio para a Previdência. Nós tivemos um déficit muito grande, inclusive nos últimos remanejamentos em qual voltamos, já foi para poder ajudar o Instituto de Previdência do município. Eu acho que o mais importante é a sociedade entende a necessidade da reforma da Previdência. Qual é o problema? É fazer ela dialogando. Então precisa dialogar, precisa conversar, precisa falar com as pessoas envolvidas, com os servidores municipais, para que a gente encontre, se não possível, um consenso, mas consiga-se uma grande maioria para que a gente traga à Câmara Municipal uma reforma da Previdência dialogada com as pessoas envolvidas, os servidores públicos do município de João Pessoa. O que é que a oposição, vereador Tibério Limeira, espera dentro desse projeto de reforma da Previdência? Antes de responder rapidamente, só fazer um comentário sobre o que disse o vereador Milanês no último bloco, sobre a queda nos repasses federais para a Prefeitura de João Pessoa. É importante dizer, porque tudo é uma questão de decisão política, Hermes, que os 22 vereadores dos 27 que votaram nesse cidadão aí desqualificado, que ocupa hoje a presidência da República, tem que botar a mão na consciência, porque o volume de recursos que está vindo para o Estado e o município está caindo, assim, vertiginosamente. E nós temos uma responsabilidade política sobre isso. 22 dos 27 votaram nesse atual presidente da República, que infelizmente não representa os desejos
desejos da nação. Então é importante que se diga que o orçamento está encurtando, mas graças a também a participação de vereadores, de gente que tomou, infelizmente, essa decisão ruim para o país. Em relação à Previdência, também é uma consequência da medida do governo federal, porque estados e municípios eles vão precisar se adequar, senão não receberão certificado de regularidade previdenciária, e isso vai gerar problema com convênios e com o próprio recebimento dos repassos obrigatórios, a exemplo do FPM, e eu espero naturalmente que, como disse o vereador Milanês, como não tem nem projeto ainda na Câmara, não dá para a gente fazer uma avaliação em cima de perspectiva. A gente espera que tenha uma perspectiva de diálogo com os servidores municipais, com as categorias e sindicatos organizados, e a partir desse diálogo a gente trava um bom debate lá na Câmara para aprovar uma reforma que adeque-se ao cenário nacional, é o que manda a nova emenda constitucional, infelizmente, mas sem atacar demais os trabalhadores municipais. Mas nós vamos entrar num ano eleitoral, eleições municipais estão em pauta. Esse projeto não vai ser atrapalhado por esse debate político, essa politização que vai ficar mais intensa no plenário? Bom, essa é uma questão que é factual, né? É fato que vai ser... Todos os debates, eles acabam, em ano eleitoral, sendo contaminados pelo processo. Dizer que isso não vai acontecer é a gente usar de demagogia. É claro, porque, afinal de contas, o debate eleitoral ele é essencial para os rumos que a cidade vai tomar a partir de 2021. A gente espera que os vereadores e vereadoras mantenham a serenidade, a tranquilidade e o respeito e a coerência em relação aos seus mandatos. Mas eu acho que se a gente tivesse feito esse debate agora, ainda no final do ano, ele estaria menos contaminado pelo processo eleitoral de 2020, isso com certeza. O município, o Poder Executivo demorou, vereador Milanês Neto, a encaminhar esse projeto? Era para ter encaminhado este ano e não no ano eleitoral? Na verdade, Hermes, esse projeto não deveria nem ser encaminhado pelos municípios. O presidente deveria ter feito uma reforma nacional única para estados e municípios. Mas governadores, por exemplo, votaram, fecharam questão, inclusive o PSB do vereador Tibério Limeira fechou questão contra a reforma da Previdência Nacional. E hoje está pagando o preço, por conta que isso aí é um tema nacional, não é um tema apenas de estados e municípios. Se estava fazendo inicialmente, que fizesse logo todo, dialogasse com os governadores, com os prefeitos e que conseguisse fazer um consenso. Eu acho que os municípios e estados não precisariam estar passando por isso. O prazo que nós temos para encaminhar o projeto para votar é até junho, julho do próximo ano. Então, a gente está cumprindo todos os prazos. Não adianta mandar nenhum projeto para a Câmara sem um amplo diálogo com os servidores. Eu acho que quem tem pressa termina errando. E a gente precisa fazer algo muito bem dialogado. Eu espero, como o vereador Tibério bem afirma, que as pessoas não usem esse tema para fazer politicagem. Eu acho que a gente precisa, e a sociedade espera da gente isso, fazer uma política maior, e o vereador Tibério tem feito isso, resiste-se com alguns outros colegas da oposição, vem fazendo uma oposição onde as pessoas querem que a gente construa soluções e que a gente não venha apenas fazer a política do quanto pior, melhor. A Paraíba já pagou muito por esse tipo de política, as pessoas e a sociedade não aceitam mais esse tipo de política e tenha certeza que a reforma, ao chegar à Câmara, ela chegará dialogada e de uma forma em que os servidores tenham participado, mesmo repetindo, que a gente possa não conseguir unanimidade, mas que a gente consiga fazer uma grande maioria. Infelizmente, nós estamos pagando um preço de um passado onde a Previdência não era prioridade e a gente precisa fazer dela agora uma realidade. Vereador Milanês Neto, vereador Tibério Limeira, queria agradecer a participação dos dois aqui no último Correio Debate de 2019. Aproveitar para renovar aí os votos de um bom 2020, é ano eleitoral, claro, que esse debate político não contamine os debates que interessam realmente à sociedade pessoense. Vereador Milanês Neto, muito obrigado pela presença. Vereador Tibério Limeira, também obrigado pela presença. É isso que a gente deseja. Feliz 2020 para todos vocês, para você, Hermes, o companheiro Fernando Milanês, que a gente possa travar os melhores debates e extrair deles o melhor para a cidade de João Pessoa. Com certeza, vereador. Desejar, Hermes, um final de ano aí, um 2020 de muita paz, de muita sabedoria, de muito amor, que a gente possa realmente fazer o melhor pela cidade de João Pessoa, meu amigo Tibério Limeira, todos os colegas vereadores, a população da cidade como um todo. Tenha certeza que 2020 será um ano de muito trabalho e que a gente vai estar lá na Câmara com o mandato aberto para continuar desenvolvendo o melhor por nossa capital. Obrigado mais uma vez.